da segunda região, São Paulo. Pois bem, Mauro, vamos dar início a esse nosso bate-papo. Um dos temas mais polêmicos que diz respeito a esse aspecto que a gente está abordando aqui hoje, que a gente poderia começar por ele, que eu queria ouvir sua opinião, para a gente não começar já no centro do furacão, no olho do furacão, seria a questão da consideração do rompimento do contrato de trabalho por conta ou da pandemia ou do ato da administração pública. Se você acha que seu entendimento de que pode ser defendida a tese da força maior ou se a tese é do fato príncipe. Será ter alguma opinião formada a respeito desse tema? Bom, essa é uma pergunta boa, viu, cara? Em primeiro lugar, falar bom dia aí para todos, né? Para todas aí que estão assistindo. Te agradecer aí pelo convite, né? Você é sempre muito gentil, né? E bem-humorado, né? Principalmente bem-humorado, isso faz uma diferença grande, né? Enfim, essa é uma discussão ainda sem uma resposta definida, né? Talvez quando isso passar, quando nós investigarmos as causas dessa pandemia, eventuais omissões, condutas culposas, etc., pode ser que nós tenhamos uma outra opinião. Por enquanto, me parece que a situação é de força maior. Não seria, de fato, príncipe, porque a força maior ela é um evento que impede, né? É um evento irresistível. E nós não temos como resistir e nem se comportar de forma diferente. Não existe uma conduta diversa que possa ser realizada nesse momento, e me parece que existe uma discricionariedade muito pequena também para a administração pública nesse momento. Então, a situação estaria mais na esfera da força maior, mas me parece nesse momento. Pode ser, quando isso passar, nós apurarmos as causas, se houve conduta omissiva do Estado, se, enfim, as medidas foram tardias, nós podemos ventilar também uma responsabilidade civil do Estado, inclusive para fins trabalhistas. Mas, nesse momento, me parece que a situação se encaixa mais na situação de força maior. Não sei qual é a sua opinião aí sobre isso. Antes de eu falar, eu queria saber em relação, se você admitindo que, eventualmente, no futuro, como você mesmo falou, a possibilidade de reconhecer a responsabilidade do Estado, né, em alguma das suas esferas, município, Estado-membro, União, Distrito Federal, a competência seria da nossa justiça especializada, em que pese aquele dispositivo contido na CLT, que determina ao juiz remeter os autos ao juízo competente? Penso que sim, viu, cara? Penso que a competência é da Justiça do Trabalho, porque a CLT, no artigo 486, tinha em vista o CPC de 39. Né? Essa figura do chamamento ali não existe mais. Me parece que a hipótese é de denunciação ali e é uma controvérsia trabalhista. Então, se é uma controvérsia trabalhista, me parece que o processo deve ficar na Justiça do Trabalho mesmo, até porque se for para a Justiça Federal, e aí o processo não vai terminar nunca, né? Você sabe disso. Mesmo porque tem pedidos misturados, né? Tem pedidos de indenização e tem pedidos de parcelas decisórias, e aí teria que dividir o processo, ficaria uma situação bastante esdrúxula, ia criar um Frankenstein processual. Mas em relação a esse tema, eu já vou adiantar uma novidade que pouca gente sabe, porque foi inserida uma emenda ao projeto de conversão da medida provisória número 936, foi essa semana que foi aprovada aí pelo Congresso Nacional, nos deputados, Câmara dos Deputados ainda, porque seguiu para o Senado, uma emenda que diz claramente que não se trata de fato do príncipe, ou seja, o próprio Estado livrando as suas responsabilidades, né? Só que aí me surgiu algumas, digamos assim, algumas questões práticas em relação à vigência da norma no tempo. Porque como esse dispositivo ele não fez parte da redação original, logo ele não está em vigor, ele está em tramitação. Inclusive o Senado pode tirar, pode alterar. Digamos que essa lei seja aprovada daqui a um mês, tá? E a lei não poderia retroagir
para que o juiz aplicasse essa norma, esse novo dispositivo. É claro que o juiz poderia alegar que o entendimento dele já, como o seu, de que isso já seria força maior e não fato do príncipe, mas é uma questão que suscita muitas controvérsias. Mas, à primeira vista, me parece que o juiz não poderia utilizar desse dispositivo para fundamentar a sua decisão com base em uma despedida que teria ocorrido antes desse fato. Você concorda, Mauro? Concordo. Não, concordo. Mas veja bem, Caro, ainda que possa entender que não é fato príncipe, isso também não excluiria a responsabilidade civil do Estado, né? Também não excluiria até por força do artigo 37, parágrafo 6º, por força, enfim, porque o Estado tem o dever de zelar pela saúde, tem o dever de zelar pela segurança, tem o dever, enfim. O fato de não ser fato príncipe também não excluiria a responsabilidade do Estado. Podemos até ventilar a responsabilidade do Estado por outras verbas trabalhistas, não somente a indenização pela dispensa, né? Você sabe que nós tivemos aí uma rede de churrascaria muito conhecida no Rio de Janeiro, em São Paulo também, né? Que dispensou aí quase 600 trabalhadores por fato príncipe e não pagou, não queria pagar nem o saldo de salário, né? E, na verdade, o fato príncipe, ele determina o pagamento só da indenização, né? O restante fica a cargo do empregador, mas depois eles voltaram atrás e resolveram pagar as verbas rescisórias, né? Mas, enfim, o Estado não vai querer responder de forma nenhuma, né? O Estado não vai concordar com isso, né? Nós até tivemos aí no início aí uma divergência entre o presidente e os governadores e chegou a se falar que o governador que determinasse a quarentena ia responder pelo fato príncipe, né? Mas nós sabemos que a situação é bastante complexa sob o aspecto da interpretação para fins trabalhistas. Mas, sem dúvida que o Estado não vai concordar, por isso que se reconhecer o fato príncipe, isso vai ser discutido até o último recurso, até o último suspiro e dificilmente o trabalhador vai conseguir receber isso aí num prazo previsível. E eu estava pensando aqui até nessa situação, digamos que o reclamante ajuiza uma ação contra, digamos, uma fogo de chão ou qualquer outra empresa. Aí ela na defesa argua, não, quem tem que pagar é o município. Aí o município vem ao processo, aí o município, não sou eu não, quem tem que pagar é a União, ou então é o Estado. Imagine aí a situação desse processo. Porque quando se fala em Estado, é o Estado, mas não se definiu qual seria o Estado. Mas claro que aquele ente que editou o ato que proibiu o exercício da atividade econômica, mas poderia, em tese, ter todas essas argumentações. Mas sobre esse tema, eu também não tenho ainda um posicionamento formado. Já estou pensando, refletindo, mas a priori eu vou analisar cada caso, cada situação. Eu acho que é mais ou menos na sua linha de pensamento, mas eu estou também disposto a, em determinadas situações, responsabilizar o Estado, mas como você mesmo falou, a depender do caso. O ato sendo discricionário ou o ato sendo vinculado, eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Se a administração pública não tinha outro caminho a seguir, ou então o espaço da discricionariedade era muito pequeno, nessa situação aí, prevaleceria, no caso, o efeito da força maior. Caso contrário, que nós temos conhecimento de alguns municípios que teve nenhum caso da doença e tal, esses casos que a administração pública ela teria outros caminhos que não apenas o fechamento da atividade econômica. Aí nessa situação a gente poderia pensar em responsabilizar o Estado. De qualquer forma, os dois institutos, eles estão presentes simultaneamente. Você tem a força maior, que indubitavelmente é força maior, esse evento, essa pandemia, inclusive a Lei 379 reconhece isso, e ao mesmo tempo, nas situações concretas, você tem um ato da administração pública que paralisou o comércio e outras atividades econômicas, inviabilizando a entrada de receitas e que poderia provocar, em algumas situações, a extinção do contrato de trabalho de alguns trabalhadores.
nessa seara, nessa toada, nós teríamos que ver em cada caso concreto qual seria aquele fato determinante, preponderante, se teria sido o fato da edição do ato normativo ou a força maior em si. Agora, de fato, uma vez ajuizado a ação contra a empresa, e se a empresa ela fechou naquele momento por conta da edição de um ato normativo, ela não poderia alegar em sua defesa, primeiramente, a força maior, mas sim o ato normativo, e o Estado vindo a juízo, esse sim que poderia alegar a força maior para ele se eximir da responsabilidade, porque teria sido essa força maior o fator determinante da edição daquele ato normativo. E teríamos que analisar em cada caso concreto, sim, se a empresa utilizou desse fato príncipe ou dessa força maior para dispensar empregados aleatoriamente, tá? Sem ao menos tentar utilizar daquelas medidas que estão presentes lá na medida provisória número 936. De fato, é uma questão bem complexa e que a gente vai se debruçar sobre ela aí durante algum tempo até consolidar essa jurisprudência. Não é isso? Sem dúvida, viu, Cairo? Essa questão vai chegar aí no judiciário trabalhista e Já está chegando, né? Já está chegando. Eu já tenho casos já. Já tem, já? Já tenho aqui. Ah, tá certo. Não vamos pedir para você adiantar a decisão. Eu tô tentando adiantar, porque estava com prazo suspenso, né? Até o dia 4 de maio. Sim. De forma que teve algumas ações trabalhistas, já tive poucas, né? A nossa quantidade de processo diminuiu bastante. Quase 50% em comparação com o mês de abril e o mês de maio do ano passado, que já tinha caído em decorrência da reforma trabalhista. E agora, por conta da pandemia, caiu mais ainda. Agora, os poucos processos que estão chegando, muitos deles dizem respeito à extinção, pedido de verbas rescisórias, e por conta de algumas empresas terem despedido, uns alegando força maior, até agora não teve nenhum, alegando fato príncipe, alegando força maior, e vai seguir o rito normal para a gente ver o final o que vai ser. Agora, Caio, independentemente de ser fato príncipe ou ser força maior, esse evento tem que alterar, tem que abalar economicamente a empresa, tem que ter uma queda significativa na produção, na atividade econômica, porque nós temos atividades aí até que estão lucrando nesse momento. E veja a situação que no artigo da força maior, para você utilizar na defesa da empresa, tem que extinguir a empresa ou o estabelecimento. Não basta uma paralisação temporária, né? Ou afetar, né? Podemos dizer que vai afetar significativamente, né? Como tem atividades aí que estão paralisadas aí, de ramo de eventos, ramo esportivo, academia de ginástica, elas estão todas paradas, né? Então teria que ter o nexo causal com a queda da produção. É a situação, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Vamos então agora pular um pouco, continuando ainda em direito material, que tem muita coisa para falar, e a gente foi para príncipe e força maior, a gente fala o dia todo, não é isso? E vamos falar um pouco das MPs, da 927 e da 936. Você está sabendo aí que na 926 enxertaram a 905. Você soube disso? Colocaram os dispositivos lá. Já foi publicada, já, Caio? Não, a 927 ela está tramitando na Câmara dos Deputados. Tramitando, né? Provavelmente vão querer inserir uma lei já com tudo junto, né? Não, eles pegaram simplesmente a 905 e colocaram dentro do 927 e colocou uns 4 ou 5 dispositivos na 936. Eles dividiram, colocaram uns na 936 e colocaram outros na 927. Agora, o imbróglio que surge aí é muito maior que esse, porque a 905 ainda não morreu. A 905 ela está na UTI, porque o governo federal, ao invés de ter revogado ou deixado caducar, ela editou uma outra medida provisória, que acho que foi a 955, revogando a 905. Só que essa medida provisória ela só vai produzir efeitos a partir do momento em que ela for apreciada pelo Congresso.
Tanto que na tramitação oficial do Congresso Nacional, a 905 ela está suspensa. Ela não foi revogada ainda. Porque a 905, a 955 que quer revogar a 905 ainda não foi apreciada. Então ela está lá, deitada em berço esplêndido. Então, é isso que se pode alegar. Porque as pessoas que são contra a reedição de medidas provisórias, que caducaram, ou que não foram, ou que foram rejeitadas pelo Congresso Nacional, dizem que isso não pode acontecer com a 905 porque ela foi revogada. Só que essa revogação ela não se concretizou ainda. Portanto, antes dela se concretizar, porque ela está suspensa, teoricamente, por meio de outra medida provisória, você poderia reinserir ou tentar apreciar essas matérias. De qualquer forma, vai ser... Porque em direito aí o que não falta é teoria, né? Para a gente defender se é contra ou se é a favor. Eu só queria deixar claro que está tendo essa confusão aí. Mas agora vai ser por projeto de lei, né? Pelo menos essa fusão aí. Eles apresentaram emendas à medida provisória. Certo. Agora, mas o Congresso vai ter que apreciar agora. Vai ter que apreciar. Mas, assim, se for prevalecer a tese de que dispositivos de medida provisória rejeitada ou caducada não podem ser apresentados na mesma legislatura, essa vai ser a tese. Não poderia ser inserido nessa MP agora. E tem outra linha de defesa. É que a MP 905 ela foi editada na legislatura de 2019. Então, teoricamente, também, você poderia apresentar ela em 2020, né? Porque seria outra legislatura. Enfim, é uma confusão danada aí. Mas vamos falar um pouco sobre as medidas provisórias que estão em vigor e que ainda não tem jabuti, porque isso aí é jabuti, né? Quando você coloca uma coisa diferente de uma medida provisória que não tem nada a ver, convencionou-se aqui no Brasil. A 905, cara, tinha sido completamente alterada na Câmara dos Deputados. Então, vai ser inserida um monte de coisa, né? Então vai ser o jabuti do jabuti, não é? Com certeza. Sim, então, deixa eu perguntar algumas coisinhas aqui que eu anotei aqui para você, eu quero saber sua opinião, na questão da suspensão do contrato de trabalho e da garantia de emprego que é gerada a partir daí. Não sei se você já analisou essa questão, mas a medida provisória ela garante o emprego do trabalhador que teve o contrato suspenso pelo mesmo prazo da suspensão ou da redução da jornada de trabalho, tá? Mas em algumas situações, inclusive casos concretos estão acontecendo agora, o empregador ele retoma a atividade e convoca os trabalhadores antes do prazo que ficou estabelecido no acordo, o que é permitido, a própria lei permite isso, ela só exige que haja uma comunicação com 2 dias de antecedência. Então, nessa situação hipotética, você entende que a estabilidade ou a garantia de emprego, ela deve ser igual ao tempo em que ficou previsto no acordo, ou ela deve ser idêntica àquele prazo que efetivamente durou a suspensão ou a redução da jornada de trabalho? Essa é uma questão bem interessante, Cairo, porque, na verdade, a medida provisória fala a manutenção do emprego pelo mesmo período, né? E se o empregador foi dispensado, tem até uma indenização tarifada ali, né? Isso. E não equivale a todas as verbas do período, né? Tiveram aí um arranjo aí de ter uma indenização tarifada se ele for dispensado antes do prazo, em tese, dessa garantia de emprego. Eu acredito que é pelo mesmo prazo da suspensão ou do período de redução de jornada. Se ele for convocado antes, ficou afastado 1 mês e meio, ele teria mais 1 mês e meio aí, em tese dessa garantia de emprego, né? Porque a lei também não chama de garantia de emprego, chama a impossibilidade de você dispensar, né? Mas vamos interpretar assim que seja uma garantia de emprego. E também, se o empregador não observar essa garantia de emprego, também tem uma indenização tarifada lá que é bem generosa para o empregador. Não são todas as verbas decorrentes do período. Também tiveram cuidado de colocar isso também naquele decreto que regulamentou a medida provisória 936. Né?
Também uma indenização aí tarifada e equivalente a uma porcentagem dos salários. Mas respondendo à sua pergunta, acho que é pelo mesmo período, cara. Entendi. Acho que é pelo mesmo período que do afastamento. Né? Do afastamento efetivo e não do Efetivo. afastamento efetivo. E não aquele que constou no acordo, no caso, não é isso? Porque aí é uma novação, né? A partir do momento que ele chama de novo, tem uma novação desse acordo. Exato. Data vênia, né? Aí eu tenho até uma novidade, datíssima vênia. Eu tenho até uma novidade também em relação a esse tema. Inclusive, surgiram várias e várias perguntas em relação à possibilidade da grávida aderir a esse projeto, esse programa, e também o que aconteceria durante a suspensão se tivesse o nascimento do filho. E o projeto de lei de conversão tratou desse tema. Ele supriu a essa omissão. Aí ele diz o seguinte, que em relação à garantia de emprego, havendo o nascimento ou afastamento da gestante para ter o filho, esse período da estabilidade, ele é prorrogado para o final do prazo da estabilidade, para garantir a empregada, porque quando você afasta uma gestante, ela não vai ter aquela garantia de emprego porque ela já tem a estabilidade, não é isso? Aí ficou meio sem sentido essa proteção para a grávida. Aí, pelo menos os deputados, né, não sei se a gente não sabe se é o seguinte, digamos que o afastamento seria por 2 meses. Aí está afastando a grávida por 2 meses, então esses 2 meses não vão ser embutidos dentro do prazo de estabilidade, porque ela já tem estabilidade. Aí, esses 2 meses vão ser jogados para o final do prazo da estabilidade dela, ou seja, quando ela tiver o filho, né? Aí, 5 meses após o parto, ela retorna e aí ela tem garantido mais esses 2 meses. Então, atendeu aí os anseios da grávida e até para o empregador conseguir o aceite da empregada, já que esses acordos eles são bilaterais, como o próprio nome diz. E não estava tendo muita vantagem para a grávida aceitar esse acordo porque ela já tinha a garantia decorrente da estabilidade. Então, no dia a dia, muitos empregados aceitam esses acordos, mas com receio de, se não aceitando, serem despedidos. Já as grávidas, elas não estavam concordando porque já tinha a proteção pela estabilidade. Então, isso meio que veio que contornar essa circunstância aí da grávida. Está bem interessante essa situação. Acho correto, cara, porque são causas distintas, né? Uma coisa é a suspensão em razão da pandemia, outra coisa é a suspensão em razão da estabilidade gestante. São situações distintas aí. Mas pode ser que isso não seja aprovado, não. Viu? Pode ser que... Ou vai ser vetado, né? O presidente vai vetar isso, mas... Enfim, né? Tem tanto projeto aí, tem tanta coisa, né? Até a reforma trabalhista era uma proposta de 7 ou 8 alterações e depois na tramitação virou todas essas alterações aí da reforma, né? E foi um dos projetos mais emendados da história da legislatura. Só perdeu depois para a própria MP 905, que teve 1.820 emendas. Foi bastante emendada ela. Bem, então para terminar aqui essa parte de direito material, que a gente está chegando já na metade, aí eu só também informo outra novidade, que foi inserido um dispositivo na MP 936 que garante o emprego do deficiente. O deficiente também não poderá ser despedido sem justa causa durante o período da pandemia. Foi garantido, pelo menos lá na Câmara dos Deputados. E para encerrar essa parte do direito material, eu gostaria de saber a sua opinião sobre um outro tema polêmico que diz respeito àquele dispositivo da MP 936 que diz que durante o período de afastamento serão garantidos todos os benefícios aos trabalhadores. Apesar de a lei da MP falar sobre todos, muita gente tem discutido que esse todos não são todos. Por exemplo, gostaria de saber a sua opinião sobre o auxílio alimentação e o plano de saúde. Aqui você tocou numa questão importante, Caio, porque nesse momento saúde é fundamental, né? Saúde, emprego e renda, né?
manutenção do emprego e renda. Você falou na suspensão, né? Suspensão, nós sabemos, né? Você que é um autor aí muito prestigiado aí de direito do trabalho, aliás, você deve estar com uma dificuldade imensa aí de atualizar o seu livro de direito do trabalho, porque cada hora surge uma coisa, né? Eu ia falar todo dia, mas é toda hora mesmo. Estava escrevendo também um livro de direito do trabalho lá para o Valdedir, lá da Juspódio, e de repente a MP 905 foi revogada e eu até parei. Eu falei, agora vou esperar um pouco, porque tudo desanimei, parado. né? Desanimei, né? Essa questão da suspensão, ela suspende, né? As obrigações ficam suspensas das duas partes. O contrato fica paralisado. Mas aí você vai ter que interpretar o que seria o benefício, né? O benefício seria uma concessão via norma coletiva ou unilateral pelo empregador. E, normalmente, o plano de saúde é uma concessão unilateral, mas pode estar também em previsão normativa. O auxílio alimentação, normalmente, também em previsão normativa. Me parece que esses benefícios que não têm natureza salarial, que são fruto ou de previsão normativa ou do próprio ajuste entre empregado e empregador, que não tem feição salarial, me parece que eles têm que ser mantidos a priori. Mas se nós formos fazer uma interpretação à luz da Constituição, e nesse momento a alimentação também pode ser enquadrada como direito à saúde, né? Até porque os trabalhadores estão vulneráveis, já vão ter a renda reduzida, me parece que a alimentação e saúde são benefícios fundamentais para enfrentamento desse período. Então, tanto o plano de saúde como a alimentação me parece que são direitos fundamentais, são benefícios fundamentais nesse momento, o vale alimentação, o vale supermercado, e o plano de saúde também, né? Porque se o trabalhador adoecer nesse momento, o plano de saúde é fundamental, né? Até nos períodos de afastamento também, de suspensão do contrato, o TST tem até uma orientação jurisprudencial nesse sentido, né? Me parece que sim, eu sou partidário disso, não sei a sua opinião. E do Vale Transporte? Vale Transporte é discutível, Caio, porque em tese ele não está, né? Ele vai estar em casa, né? Então, vale Transporte, ele vai estar em casa ali, sem utilizar o benefício, né? E também o Vale Transporte, você sabe, uma parte é custeada pelo empregado. Né? Exatamente. Então, aí também, para manter isso daí, teria que ter um ajuste específico aí entre empregado e empregador, mas a princípio o Vale Transporte não. A questão é que esses benefícios, que seriam, digamos, inutilidades, eles acabam sendo, pela baixa remuneração dos nossos trabalhadores brasileiros, utilizados como próprio salário, inclusive o próprio Vale Transporte. Apesar da lei falar que não pode pagar em dinheiro, só para o doméstico, mas acaba que incorpora ao salário do empregado que ele utiliza, né, de outros meios. Eu concordo com você no caso do plano de saúde. O plano de saúde acho que deve ser mantido. A gente só deve observar no caso de coparticipação, porque em se tratando de coparticipação, durante a suspensão, a empresa não vai pagar o salário. E o empregado ele tem uma cota à parte. Então, teria que ter uma logística para que o empregado pegue uma parte desse benefício emergencial que ele vai receber para fazer o pagamento da sua cota à parte. Aí seria só uma questão de logística. Em relação ao auxílio alimentação, eu entendo um pouquinho diferente de você. Eu acho que vai depender muito da fonte normativa que instituiu. Já que não é obrigatório por lei, ele é instituído ou por convenção coletiva ou por um regulamento interno da empresa. E aí, nessa convenção coletiva, a gente teria que ver lá se tem alguma cláusula dizendo que o vale alimentação ele é devido por dia de trabalho, que a gente entenderia que nessa situação a alimentação seria paga pelo empregador, mas naqueles momentos em que o trabalhador efetivamente está prestando serviço. Mas tem situações em que não tem